Uma dúvida que eu tenho, e acho que você, antes da gente entrar sobre o Taro em específico, acho que você está bem localizado para ter uma visão educada, é a seguinte: geralmente, das galera que eu já conversei, é o pessoal que tem mais o viés libertário que conseguiu ver esse valor no Bitcoin nesses primeiros ciclos. Assim, você falou que você começou a olhar de novo em 2017. Teve uma galera que já teve essa realização que ia ser um futuro ativo financeiro, e mesmo se não tivesse essa realização, já quis acumular porque estava, no fundo, mandando um foda-se para o Estado. De alguma maneira, a pessoa já via isso em 2012, 2013, que essa era uma maneira de fazer isso. Você concorda com essa leitura? Você acha que essa primeira galera, sabe, o primeiro ciclo, assim, tem muito mais uma correlação aos libertários do que propriamente aos hackers ou aos programadores para ver o valor, assim, do ativo Bitcoin? Eu confesso que eu nunca imaginei que uma tecnologia como o Bitcoin ganharia a atenção de um banqueiro, tá? Eu confesso que para mim é uma surpresa muito grande uma tecnologia como o Bitcoin, é um código como o Bitcoin chamar a atenção de um fundo de investimento, né? E confesso para vocês, né, que eu acho muito estranho um libertário gostar do Bitcoin. Eu acho que o libertário gosta dos efeitos que o Bitcoin faz dentro do Fiat Standard, sabe? Eu acho que ele gosta mais dos efeitos, mas não dos princípios que geraram o protocolo, que é você ter regras sem regradores, né? Você ter o criptoanarquismo, você ter a sociedade geodésica. Então, assim, é interessante como as tecnologias são ressignificadas. E como eu trabalho com inovação, isso é muito, muito legal observar. Então, eu acho que o pessoal libertário encontrou na tecnologia uma saída, mas eu não sei se os libertários gerariam um protocolo como o Bitcoin, entendeu? Eu acho que a origem teórica, epistemológica, falando do academiquez, né? Eu acho que os libertários não sei se eles conseguiriam gerar um projeto descentralizado. Vou dar um exemplo, tá? Acho muito difícil, até porque não sei, não tenho evidências históricas disso. Mas o que que acontece? Por que que isso acontece, na minha visão? Porque as pessoas elas usam a tecnologia como meio para conseguir o que elas querem. Então, o Bitcoin ele funcionou para o libertário num determinado período de tempo para fazer o que ele queria. Então, o cara vai ser adotado, entendeu? Do mesmo jeito que o Bitcoin funcionou para o Bukele em El Salvador. Quando que eu imaginaria que um político vai querer o Bitcoin ser adotado no seu país? Eu nunca imaginei isso, né? Mas para ele funcionou. Ele entendeu e está adotando. Então, eu acho curioso, mas essa é uma pergunta que eu devolvo para os libertários, né? Será que os libertários gerariam um protocolo descentralizado que preserva como primeira coisa importante a privacidade e a prova de trabalho? Não sei. Fica a pergunta. Justo. É... Não, boa, eu tô pensando aqui porque, de fato, assim, o pessoal... Estou tentando aqui lembrar quais são as referências mais filosóficas, assim, sabe? O arcabouço teórico dos cypherpunks. Eu lembro muito mais dos austríacos do que necessariamente de uma coisa mais libertária. Mas você que manja mais dessa história do movimento, como você caracterizaria essas referências intelectuais pré-Bitcoin que estavam na comunidade hacker entre os cypherpunks que geraram o Bitcoin? Você citou aí a comunidade, sociedade geodésica, por exemplo. Então, qual que é qual que é o ponto de partida, né? Você entender que o direito à privacidade é o ponto essencial para o desenvolvimento, tá? E o que é o desenvolvimento? É a opção de você se revelar ou não. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa de alguém, cara, eu sou obrigado a revelar quem eu sou, entendeu? Agora, eu quero comprar um ativo escasso, nem sempre eu preciso revelar quem eu sou. Tá? Então, quando você fala de anarquismo e criptoanarquismo, você tem que entender que o direito à privacidade ele é o ponto de partida, ou seja, ele é a coisa mais essencial, né?
O segundo ponto é a própria descentralização, né? Você cria regras sem regradores. Quando você olha para os outros movimentos, libertarianismo, todas as escolas, né, o marxismo, etc. Tal, sempre tem um ponto de partida onde existe uma certa centralização ou abertura de alguma preferência em nome do bem comum, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que você ter informação e a informação ser o ponto de partida para você ter sucesso ou você ter perenidade, né, na tua vida, é uma coisa que sempre mexeu com os anarquistas e os cypherpunks, né, os cyberanarquistas, né? E quando a gente vai para o cyberespaço, velho, você transforma tudo em informação, tudo é dado, né? Você tem dado, informação, conhecimento, sabedoria, essa é a escadinha, né? Então, quando você vai para o cyberespaço, é 0 e 1, cara. Só que é 0 e 1 que eu estou gerando. Então, assim, por que que eu tenho que compartilhar todo o 0 e 1 que eu estou gerando para gerar valor no ecossistema? Então, você tem uma outra mudança de relação. E eu acho que, às vezes, os libertários, especialmente os libertários, ou os ANCAPs, os anarcocapitalistas, ou até os capitalistas, né, pessoal tipo Fernando Urich e tal, eles nunca entenderam essa relação entre você estar gerando dado e dado é valor. Então, na área da inovação, todo mundo diz, dados é o novo petróleo. Ah, beleza, cara, eu sou uma fonte infinita de dados, meu corpo gera dados o tempo todo, e esse dado é valor. Agora, por que que eu tenho que compartilhar esse dado o tempo todo? Entendeu? Eu posso querer dizer não, não quero. E é aí que os cypherpunks entram, né? Eles resolvem três aspectos, né? A privacidade, a comunicação sem nós centrais, ou seja, a comunicação distribuída com a internet, e o dinheiro, né? Dentro dessa comunicação distribuída. Eu não vejo nenhum grupo hoje, teórico, filosófico, conservadores, até os comunistas, os socialistas, discutindo esses três pilares, né? Eu gerar valor pelos meus dados, eu ter um protocolo de comunicação descentralizado, né? E eu ter um dinheiro também descentralizado. Isso só foi uma conexão entre tecnologia e a visão anarquista, né? Que te permite ter essa opção de dizer não. Agora, você perguntar para mim, pô, mas o que que você é? Entendeu? Cara, eu sou, se fosse configurar, eu sou um cara capitalista social, que entende que para a geração de dados você precisa estabelecer as necessidades básicas do bem comum do ser humano. Eu acho que a gente é parecido, todo ser humano é parecido, a gente tem uma estrutura muito parecida, a gente tem preferências diferentes, mas a estrutura básica é parecida. Então você teria que ter um estruturalismo social para garantir que todo mundo consiga gerar alguns dados ou obter alguns dados, né? Não dá para eu exigir para uma criança desnutrida um nível de desempenho de uma criança totalmente nutrida, ou seja, são disparidade de dados. Eu preciso ter a base fundamental de dados para, a partir daí, dessa estrutura, conseguir criar essa matriz onde cada um vai decidir o quanto que quer performar, sabe? O que eu acho ruim é você limitar essas opções. E é isso que me atraiu muito com a comunidade hacker e com a comunidade cypherpunk. Porque quando você fala de sociedade geodésica, cada pessoa é um nó. Cada estrutura de informação é um nó. E aí você faz o quê? Você usa protocolos de confiança entre essas pessoas para não depender de um terceiro, entendeu? E isso, naturalmente, é uma das coisas muito legais, né? Pô, se eu quero comprar uma coisa do Leta que só o Leta tem, que é escasso, pô, se ele confia em mim, a gente faz um negócio, não precisa ter um cartório para certificar, não precisa ter uma conta scroll para segurar o dinheiro. Eu simplesmente passo para ele. E poder ter essa opção é o que o Bitcoin faz. Entendeu? Então, qualquer pessoa pode vender qualquer Bitcoin a qualquer preço ou trocar qualquer coisa por Bitcoin a qualquer preço o tempo todo para o resto da vida. E isso é maravilhoso. Eu acho que o pessoal não percebe tanto essa possibilidade, entendeu? Tanto para bem quanto para mal, né? No fundo, o que você está falando, em outras palavras, se eu posso clicar uma tecla SAP aqui, me corrija se eu não entendi corretamente, é que a gente sempre pensa no Bitcoin em relação ao fiat, em relação ao dólar. Exato. Mas num padrão Bitcoin, você não precisa pensar, eu te dou 0,2 Bitcoins por isso. Tanto faz o valor disso em dólar. A gente já está nesse padrão e ficar fazendo essa conversão para outra moeda, no fundo,
a gente só está reconhecendo o poder dessa outra moeda. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu sou dessa geração. Eu sou da geração que conheceu o Bitcoin sem QR Code. Então você tem que entender minha cabeça um pouquinho. Eu entendo completamente porque o cara deu 10 mil bitcoins para trocar, comprar duas pizzas. Entendeu? Eu entendo completamente. Por quê? Porque, óbvio, era o ativo que ele tinha. Só que qual que é a burrice ali? O cara tinha que usar isso como anonimato. O valor não era 10 mil bitcoins por duas pizzas. O valor era assim, ó, eu nunca consigo dizer quem foi que comprou essas duas pizzas. A grande burrice dessa história das duas pizzas é todo mundo sabe quem é o cara. A Então, primeira assim, ó, transação já começou doxada, né? tu podia fazer isso com conchas, com as seashells, né? Que lá no Safety no livro ele fala, podia fazer isso com concha. Dava igual, entendeu? Tipo assim, podia fazer isso com cruzados novos que a gente teve no Brasil, né? Os cruzados novos. Então, o Bitcoin ali, foi só uma moeda de troca. Ele não foi o protetor da privacidade e da liberdade das pessoas, entendeu? Foi o contrário. Então, o que que é isso? É o Fiat Standard. E por que que a gente se atrai pelo cara? Quem foi o burro que trocou por duas pizzas? Porque pelo Fiat... Meu Deus, rompemos. Porque pelo Fiat Standard, a gente acha que ele é burro. E é isso que eu, às vezes eu sou um pouco, não sou tão tóxico, né? Mas assim, gente, tem nada a ver com Fiat Standard, não tem nada a ver com ganhar dólares, não tem nada a ver com ganhar reais. Tem a ver com o dia que você for declarado ilegal por qualquer motivo, você sobrevive, cara. Então eu sou um pouco avesso a essa coisa assim, puxa vida, cara, deveria ter rodado o Bitcoin lá atrás e tal, para ter dinheiro. Ah, dá para fazer? Dá, porque a sociedade é doente. Entendeu? O dólar adoeceu. O preço do Bitcoin dispara quando o dólar está horrível. Olha o que aconteceu essa semana. Eu fui estudar mercado financeiro, fui fazer trade, day trade, fui estudar tudo isso daí. Olha o que aconteceu essa semana com o dólar. Dólar caindo, Bitcoin subindo. Pô, por quê? Porque o dólar está podre. Se o dólar fosse um padrão que respeitasse a base de dados essencial das pessoas, todo mundo ia aderir ao dólar, todo mundo ia desenvolver a sua própria vida. Todas as empresas, e aí usando um pouquinho aí do 38, né, botar o chapéu do 38, todas as empresas seriam moralmente obrigadas a pagar salário em dólar, porque pagar salário em real é sacanagem com o funcionário. Todo mundo ia ensinar a fazer trade de overnight no dólar lá na época do Collor, entendeu? Por quê? Porque, cara, moralmente é assim que se sobrevive. Então o Bitcoin, para mim, ele tem esse aspecto, assim, ele é a sua vantagem de sobrevivência guardando a tua privacidade. Então, para mim, cara, daqui a 20 anos, o preço do Bitcoin pode estar zero. A coisa mais importante para mim é que ele me permite sair daqui e ir para outro país, encontrar outros Bitcoiners, fazer a descentralização e fazer o que eu quero. E ninguém vai preso, entendeu? Então, assim, essa é a essência para mim. Todo o resto é satélite, ao redor. E por quê? Por causa do espírito da época. O espírito da minha época, de 97, quando eu comecei a usar a internet, era anonimato, velho. Você está online. Eu sou da geração que pagou para usar a internet por minuto. Ninguém aqui, a grande maioria da audiência não vai lembrar o que é isso. Você usava de madrugada porque você pagava por minuto. No outro dia vinha a fatura. Então, assim, cara, se você puder entrar lá e fazer um monte de coisa, ninguém vê que foi você que fez, e você conseguir sobreviver por causa disso, cara, isso tem um valor absurdo. Não tem valor em dólar. Tem um valor de vida. Cara, Eu falo deixa eu pra falar. caramba. Não, mas é bom, quanto mais você. Tipo, que nem eu gravei uns podcasts com Augusto Simões sobre os livros dele. E, cara, antes de cada um dos três episódios era meia hora, 40 minutos antes de entrar na pauta, só trocando ideia, assim. Acho que sai muita coisa de valor nessas conversas. Inclusive, eu separei uma coisa aqui que é uma dúvida conceitual que eu tenho, que eu já ouvi pessoas diferentes darem respostas diferentes. E eu não me considero um libertário, um anarquista, um anarcocapitalista. Eu, sei lá, eu estudava pedras, eu estudava geologia, assim, eu não tenho leituras e estudos nesse meio. Eu sou um cientista da natureza, assim, eu cheguei de paraquedas por outro caminho. E assim, sei lá, eu já vi pessoas falando que um anarquismo pleno e um anarcocapitalismo pleno no fundo é uma sociedade igual, no fundo é a mesma coisa. Já vi pessoas defendendo o oposto. Você, quando você falou agora a sua
fala inicial, pareceu que é um grande contraste, por exemplo, entre o ANCAP e o anarquismo. Você falou que os cypherpunks, por exemplo, bebem na fonte do criptoanarquismo, mas não tem nada a ver com anarcocapitalismo, por exemplo. Então eu queria entender como você conceitua anarquismo, anarcocapitalismo e aonde eles divergem. Cara, é, quando você fala de anarcocapitalismo, você tem que ter o capital. Quando você fala de anarquismo, você não precisa de capital. Simples assim, etimologicamente falando, entendeu? Você precisa de uma estrutura capitalista para estabelecer o anarquismo. Quando você fala de anarquismo, você não precisa de estrutura. Você fala de modelagem, entendeu? Então, por que que os cypherpunks criaram o Bitcoin? Porque para eles é óbvio que tem que ter regras sem regradores. E as regras são o quê? Matemática. E a matemática é o quê? Uma regra universal. Qualquer um sabe o que um mais um é dois. Nas gerações, desde Gana, onde a matemática surgiu, o algoritmo surgiu. Então, assim, você pega uma regra que todo mundo está adotado, que é uma regra sem regradores, ou seja, todo mundo entende que um mais um é dois, não é forçado, entendeu? Não é subjugado. Quando você tem regradores, aí sim. Aí o que é o capitalismo? Capitalismo é a termodinâmica em cima do trabalho. Simples assim. Você pega uma área da termodinâmica, da eficiência, e joga em cima do trabalho humano. Pô, mas o ser humano é assim, cara? Ele é um ativo não subjetivo, onde eu posso aplicar as leis físicas de termodinâmica e matemática para julgar as pessoas? Claro que não. Claro que não. Tá cheio de empresa aí, de fábrica, que o funcionário chega para a linha de produção e tem 4 botões para ele apertar, para ele dizer se ele está bem ou não naquele dia. Entendeu? Não sei se você já viu isso, controle de qualidade, né? Funcionário que fica em lugares perigosos e repetições, né? O cara tem 4 botões, você aperta o botão vermelho lá, vai a psicóloga falar com ele. E aí, o que aconteceu? Ah, não, porque meu filho foi atropelado hoje, ele está fazendo cirurgia, mas eu tinha que vir aqui fazer o contraturno, entendeu? Aí a psicóloga vai dizer, não, peraí, vai lá, porque senão tu vai perder um dedo aqui hoje. Então, assim, as pessoas não são termodinâmicas, entendeu? O nosso corpo é, mas a cabeça não. Então, não adianta você usar o capitalismo para entrar dentro de um anarquismo. Você está tendo. Você pega uma laranja inteira e tira alguns gominhos só que você prefere, entendeu? Mas são apropriações, né? A gente vive com essas apropriações, né? Então, é aquela história. Você entende a história, entende aonde a pessoa quer chegar, mas se você percebe de onde veio as coisas, você consegue ter um julgamento um pouquinho mais menos apaixonado, vamos dizer assim, né? Você começa a ver as coisas com um pouquinho mais de clareza. E como anarquista, assim, como anarquista tecnológico, né? É importante que as pessoas tenham a liberdade de decidir o que elas querem fazer. Então, eu não fico julgando, perseguindo, debatendo. O cara quer ser criptoanarquista? Vai. Quer ser criptocapitalista? Vai. O cara quer fazer curso de Telegram integrado com carteira na Binance? Vai fazer, velho. Have fun, stay poor, né? Uma hora a coisa vai quebrar, né? Mas assim, seja claro com o que você se propõe a fazer, entendeu? Divulgue que você está fazendo dinheiro com aquilo, entendeu? Não fica dizendo, ah, não, eu estou aqui em nome da liberdade individual te vendendo um curso. Não, cara, fala, eu preciso de grana, eu preciso do curso, entendeu? Para sustentar a minha família aqui, pá. É o que eu sei fazer, gerar conteúdo. Se tu gostou, paga aí, meu. Entendeu? Então é aquela história. Todo cripto, todo anarcocapitalista nunca teve a ideia de fazer o pagamento por votação, né? Que é o que a gente faz com as empresas, né? Se você gostou, pague aqui o quanto que você acha, né? O MySpace tentou fazer isso, né? Você quer baixar uma música, paga o quanto você acha que tem que pagar. Todo mundo vai pagar menos. Então, assim, o capital não gira, você não gera valor, então o capital está errado, entendeu? Então, você tem que entender que a representação de valor em cima de uma moeda pode fazer com que você não seja anarquista, entendeu? Você tem que tomar cuidado, tenta achar a correlação entre as coisas. E onde entra a propriedade privada nessa discussão? Porque eu já vi uma definição que, no fundo, assim, no fundo, assim, bem reducionistamente falando, a diferença entre um anarcocapitalista e um anarquista é que um acreditava no bom selvagem do Rousseau.
O outro acreditava que um ser humano nessa comunidade começou a trabalhar, cercou o seu quintal e falou que isso era meu, e por isso permitiu criar uma sociedade. E isso seria o anarcocapitalista, o anarquista seria o que ninguém começou a produzir na sua própria propriedade privada. Isso faz É, sentido ou isso é bullshit? cara, eu acho que isso é uma discussão gostosa de fazer, mas ruim de aplicar. Tem coisa na vida que é gostoso discutir, mas horrível de aplicar. Na música tem muita coisa assim. Ah, eu pego um ritmo, misturo com outro e vai dar certo na pauta, mas aí vai tocar a música é muito ruim, né? Então, o que eu sempre chamo a atenção do pessoal é que procurem as provas de trabalho dos seus autores, né? Pega o Rousseau lá e vê como é que ele ganhava a vida, né? Eu acho que prova de trabalho é uma coisa fundamental para quem quer tomar decisões mais sérias, assim, que vai fazer com que você defina rumos definitivos na tua vida, né? Então, assim, pô, eu vou, eu vou ser anarcocapitalista. Cara, isso vai ter uma consequência, né? Eu vou ser anarquista, eu vou ser capitalista, eu vou ser libertário. E essas coisas vão ter consequências. Então, vai lá e vê a prova de trabalho dos autores, porque você ouvir uma história muito bonita que te agrada no livro, pode ser que ela não tenha aplicação nenhuma na vida do cara que escreveu. Então, a gente, como bitcoiners, né, da old school, a gente procura a prova de trabalho das coisas. Então, assim, eu ficar aqui definindo o que é, o que não é, para onde vai, não vai, cara, é muito mais importante ver o que que eu faço na minha vida do que as definições que eu dou. Porque é muito legal eu chegar aqui e falar um monte de coisa e o cara lá, o cara nunca fez aquilo. É um sonho, é um delírio, uma utopia. Então, assim, a minha dica que eu dou nesse campo de discussão é, tá, quer discutir por discutir, deixa isso claro. Eu quero ganhar uma discussão, eu quero provar meu ponto de vista. Ou você diz assim, não, bicho, eu preciso tomar uma decisão na minha vida e implicar isso na prática na minha vida, eu preciso de prova de trabalho. Onde é que tem uma comunidade libertária? Onde é que tem uma comunidade anarquista, para eu ver como é que é? Entendeu? Aí você vai estruturando. E quando se fala de capitalismo, é a melhor coisa que tem. Você tem vários capitalismos. Então você olha, tá, capitalismo qual? De onde? Ah, da Coreia do Sul? Tá bom, então eu vou lá visitar a Coreia do Sul, montar uma empresa lá. Monta uma empresa lá, prova de trabalho. Não vai lá estudar na faculdade. Monta uma empresa, cara. Ah, não, a China é capitalista. Tá, beleza, vai lá montar uma empresa. Entendeu? Monta um negócio lá, vai vender cachorro-quente, né? Vai vender grampo de cabelo, sei lá. Entendeu? Cara, vai lá fazer. Ah, não, eu quero ser anarquista, né? Ah, beleza. Onde é que tem comunidades anarquistas? Vai lá. Tenta achar comida para ti. Então, essa é a minha dica, assim, até para não me posicionar